O movimento estudantil dos anos 60 tinha como foco a luta política e, principalmente, o combate ao regime militar e à censura. A luta por direitos permanece como uma das causas dos movimentos estudantis. Hoje, os coletivos se organizam em torno das demandas identitárias, como o feminismo e o antirracismo. Nesse cenário, estudantes das duas instituições, PUC Campinas e Unicamp, planejam estratégias comuns de luta. A estudante do curso de História da Unicamp, Sara Moura, participa do coletivo Juntos e do Núcleo de Consciência Trans. O meu processo de politização foi muito também a partir da própria pauta trans, né, me entender enquanto uma mulher trans e ir percebendo como o sistema em que a gente vive e a política que estava no poder naquele momento do governo Bolsonaro eram hostis à minha existência. E a partir disso ir me conectando também às outras pautas que são defendidas junto com essa. A nossa voz, quando ela é coletiva, né, quando ela se soma a outras vozes, tem o poder de se fazer ouvida. E nesse sentido, o movimento estudantil é uma escola. Ele ensina para muitas pessoas o que é uma mobilização, o que é a gente lutar pelos nossos direitos, para além das perspectivas institucionais, para além de preencher algum formulário da reitoria ou fazer um boletim de ocorrência, mas conseguir fazer as nossas denúncias, conseguir exigir os nossos direitos a partir da confiança na nossa própria capacidade de se organizar. O estudante do curso de História da Unicamp, Jonathan Camargo, ocupa a chapa 4 do Centro Acadêmico de Ciências Sociais, além de integrar o coletivo Correnteza e o Núcleo de Consciência Negra. Uma das maiores referências de coletivo negro, seja tanto na Unicamp quanto até na região de Campinas, certo? E acho que uma das nossas principais marcas é sempre lutar e reivindicar pelos direitos dos estudantes negros e periféricos nesse contexto aqui da universidade. Acho que uma das principais bandeiras e uma das principais reivindicações históricas que o Núcleo fez foi realmente a luta pelas cotas em 2016. Todo aquele processo que a gente teve até a implementação das ações afirmativas, o Núcleo foi muito participante e muito presente nessas reivindicações, seja na hora de puxar atos, seja na hora de mobilizar os estudantes e de realmente organizar o pessoal em prol dessa conquista. Eles são muito importantes para isso, para a organização das pessoas, seja para núcleos de estudo, seja para mobilização e atos, para reivindicar pautas. Então, acho que as principais formas de a gente conceber os movimentos estudantis aqui é realmente a gente interpretar quais são as ações políticas deles nesse acúmulo histórico que a gente tem, seja no nosso contexto da Unicamp, seja no nosso contexto de Campinas, ou seja também no contexto do Brasil, por exemplo. No curso de Psicologia da PUC Campinas, Luísa Siqueira participa do coletivo Correnteza. A universitária também integra o movimento feminista Olga Benário, cujo objetivo é lutar pelos direitos da mulher. Como estudante de uma universidade privada, Luísa destaca a importância de existirem espaços de discussão estudantil dentro das instituições. Tem uma importância muito grande porque a maior parte dos nossos jovens ingressam na universidade, atualmente 70% da população jovem ingressa nas universidades privadas, então também tem uma importância das organizações nas universidades privadas para a gente conversar de fato com a população, O objetivo dos movimentos é sempre organizar para a gente trazer um espaço melhor, um espaço de vivência, um espaço de ensino melhor, de qualidade para nós, mas é também conversar com o povo brasileiro, É saber discutir, saber trazer as demandas, E,
povo brasileiro é pobre e preto praticamente, então as demandas são gigantescas. E o que a gente faz com essas demandas é organizar elas e materialmente trabalhar com elas, né? Na PUC a gente tem um trabalho grande com o coletivo de bolsistas da PUC, justamente porque grande parte do nosso coletivo também, ele é bolsista, ele é do ProUni, e a gente sabe que o processo de ingresso pelo ProUni e o processo de permanência pelo ProUni na PUC Campinas é um dos mais humilhantes. A PUC São Paulo, a PUC Minas não tem o processo que o NAS coloca para os nossos estudantes da PUC Campinas, né? É um processo de mais de 60 documentos que precisa entregar e documentos detalhados de necessidades absurdas, assim, né? Então, de fato conversar, assim, trazer o debate para dentro das universidades, trazer o questionamento para dentro das universidades, porque quando o povo questiona a realidade que a gente vive, ele entende que tem que se organizar para mudar essa realidade, assim. O estudante de psicologia da PUC Campinas, Christian Ranieri, relaciona as dificuldades encontradas pelos bolsistas da universidade para participar dos coletivos estudantis. Tem toda aquela fundação meio filantrópica da coisa e tudo mais, então ela não necessariamente se encaixa como privada, mas no fim das contas é privada. E por conta disso a gente acaba não tendo RU e tudo mais. É tomado como garantido que as pessoas que estudam aqui dentro têm uma condição financeira boa, o que não necessariamente é verdade para grande parte das pessoas. Ainda são filhos da classe trabalhadora e tudo mais, apesar de ter bastante gente que tem uma classe social elevada. Tem muita gente que não é tão agraciada assim pela sorte, digamos. Então, meio que eu acabo indo mais para esse lado, mas o coletivo O Correnteza, ele tem várias pautas que vão abranger para muito além da PUC, obviamente, né? Ele é um coletivo que está ativo em vários lugares. Ele está dentro da Unicamp, ele está dentro da USP, ele está dentro da UFABC. Então ele está dentro de várias universidades e aqui é só mais um braço, assim. A gente tá tentando construir esse braço. E com relação ao coletivo bolsista, no momento a gente está indo atrás de mais pessoas. Eu e Felipe e Maria Luísa, a gente está indo atrás de pessoas para poder compor e tudo mais e fazer parte disso junto com a gente, porque a gente observa que tem meio que uma deficiência não só do Campus 2, mas do Campus 1 também, de ter essa união com os coletivos, sabe, dos estudantes que são bolsistas se ajudarem. Especialmente nós da Psico, que temos um pessoal bem grande que é constituído assim, constitui o curso que é bolsista também. Os centros estudantis são dos principais lugares para os estudantes se reunirem e formarem debates, desenvolvendo assim muitas outras atividades na universidade. Mas na PUC Campinas, os centros estão quase todos desativados. Segundo a estudante Bruna Costa, que integra a gestão do Centro Acadêmico de Ciências Sociais, a instituição não tem um diálogo com os alunos e dificulta a abertura e sobrevivência desses espaços. Assim como grande parte, se não todas as universidades particulares, não está na pauta, não é do interesse da instituição fomentar essas organizações, né, coletivas de alunos, porque geralmente são organizações que lutam por pautas sociais, então vai lutar por cotas, por questões de desigualdades que acontecem dentro da universidade, lutar contra atos de racismo, xenofobia, LGBTfobia, que acontece muito dentro da universidade. Então, assim, a relação entre os centros acadêmicos ou o movimento estudantil no geral, né, com a reitoria e a própria instituição daqui da PUC é bem dificultada. A gente não consegue ter esse diálogo tão aberto, justamente por essa questão de não ser um interesse, né? E grande parte dos centros acadêmicos é de bolsistas. O Centro Acadêmico de Ciências Sociais foi reaberto em 2019 e desde então a gente tem lutado muito para permanecer aberto. Em relação às dificuldades apontadas pelos estudantes da PUC Campinas, nós entramos em contato com a assessoria da universidade, mas não tivemos retorno. O professor especializado em ciência política, Luiz Felipe Vale, relaciona que as mudanças de algumas pautas e causas dos movimentos estudantis estão ligadas às transformações digitais e ao ativismo no ciberespaço. Então, como produto, né, do tempo e do contexto social, político, econômico e cultural, o movimento estudantil, como um recorte da própria sociedade,
ele é múltiplo, ele traz diversas possibilidades e acaba sintetizando, ou pelo menos ilustrando um pouco desse momento, né, que a juventude também vive, não diria de uma crise identitária, mas de uma tentativa de se ressignificar e de compreender o espaço da juventude, das tecnologias e das universidades, da educação até num sentido mais amplo, nessa construção política. Enquanto gravávamos essa reportagem, no mês de outubro, um professor do Instituto de Matemática da Unicamp foi acusado de ameaçar e agredir 2 alunos após um conflito em aula. Na ocasião, os estudantes entraram em greve e passaram a manifestar em razão da falta de professores nos vários cursos e faculdades. Em comunicado, a Unicamp informou que abriu um processo administrativo disciplinar contra o professor, que foi afastado das funções pelo Conselho Interdepartamental do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica. Sobre a greve dos discentes, a universidade informou que, em reunião realizada no dia 20 de outubro, representantes do movimento estudantil aceitaram as propostas da reitoria à pauta de reivindicações e decidiram pelo fim da greve. Relacionando as manifestações estudantis durante o regime militar com o momento presente, a especialista Beatriz Mesalira destaca a importância do movimento estudantil na formação da cidadania. Os movimentos sociais, os grupos sociais, eles têm um papel muito importante porque eles constroem uma ponte entre a sociedade civil e o Estado. É através dos movimentos sociais que são encaminhadas demandas e lutas, né, que são específicas para cada grupo, para o Estado. Tratando do movimento estudantil em si, exerce um papel importante na introdução dos jovens a uma luta coletiva, a uma cidadania ativa, e é importante também porque eles centram sua luta sobre o ambiente educacional. Sem a coletividade a gente não consegue fazer nada. Isso é histórico. Todas as lutas que tivemos, a ditadura só acabou por conta dos movimentos coletivos, das lutas, dos estudantes que foram para a rua. Então, entender esse legado que a gente tem, o legado da classe trabalhadora, da luta, dos estudantes e da continuidade, porque está muito longe de acabar, está muito longe de a gente não encontrar mais algum tipo de ataque na rua, algum tipo de violência, não só na rua, mas em todas as esferas da nossa sociedade. A partir do momento que eu tenho consciência da minha realidade, eu consigo pensar em como mudar ela. E geralmente essa mudança não vem se você mudar sozinho, você precisa de uma coletividade.